Olá novamente, bem-vindos mais uma vez. Então hoje a gente vai continuar falar sobre as medidas de tendência central, mas dando continuidade à questão das médias, não necessariamente mais as médias aritméticas simples e ponderada, mas agora falando também da moda, da mediana e vamos falar também bem no finalzinho da amplitude. Vamos verificar na BNCC onde é que está essa habilidade. Acompanha comigo. Habilidade da BNCC. Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados indicada pela amplitude. Então, na nossa última aula, certo? Você pode verificar aí depois o vídeo anterior a esse, nós falamos das duas médias, da média aritmética simples e da média aritmética ponderada. Mas hoje a gente vai falar também das medidas de tendência central, que não são necessariamente essas médias. Em alguns casos elas podem até coincidir, certo? Que em estudos futuros vocês verificarão. E hoje, nesse primeiro momento, a gente vai começar a falar de moda. Então acompanha comigo na tela, moda. Então, o que é moda? Você já deve ter ouvido falar a expressão está na moda, está fora de moda, certo? Mas para o nosso estudo, o que vem a ser a moda? É uma medida utilizada na análise de dados estatísticos. Ela indica o valor que mais se repete entre os dados. Vejamos os exemplos a seguir. Então, a gente vai ver alguns exemplos, mas você já fica com a seguinte ideia. Eu indico o valor que mais se repete. Então, se eu estiver usando essa camisa azul, esse estilo aqui, e de repente você vê uma outra pessoa usando essa camisa também desse estilo, às vezes nem precisa ser idêntica. Aí você começa a verificar que várias pessoas estão usando camisas desse mesmo tipo aqui, certo? E achando isso legal, você diz, intuitivamente, você diz, informalmente, olha, essa camisa está na moda. Não é isso? Assim como também muitos jovens imitam certos grupos de artistas que estão fazendo sucesso no momento, dizendo, olha, esse tipo de penteado está na moda, esse tipo de vestido, esse tipo de roupa, esse tipo de sapato está na moda. O que quer dizer isso daí? Que está se repetindo com várias pessoas estão usando, certo? Está se repetindo. Então, essa é a ideia de moda. Vamos voltar para a tela. Então, vamos a um exemplo 1. Em um condomínio de casas, foi realizada uma pesquisa sobre o número de habitantes por residência. Observe os resultados. Então, observa esse conjunto de dados aí. O número que mais apareceu, ou seja, que teve a maior frequência, foi de 3 habitantes por residência. Então, assim, a moda dessa pesquisa é 3 habitantes, certo? Então, como se cada número desse fosse uma casa, então tem 3 casas que tem 1 habitante, 4 casas que há 2 habitantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas que há 3 habitantes, 2 casas que há 4 habitantes, 3 casas que há 5 habitantes, certo? Então, o que mais tem aí 3 habitantes, a gente chama de moda, certo? Então, vamos a esse primeiro entendimento aí. Vamos a um segundo exemplo. A tabela mostra uma pesquisa realizada com alunos do ensino médio de uma escola sobre o número de irmãos. Observe. Então, olha só. Número de irmãos dos alunos do ensino médio. Então, nós temos 20 alunos, certo? Do ensino médio que não tem irmãos. A gente pode dizer que não tem algum irmão, que não tem nenhum irmão de modo gramaticalmente incorreto, né? Mas a gente entende na linguagem coloquial. Nós temos 15 alunos que têm um irmão. Nós temos 35 alunos que têm 2 irmãos. Nós temos 10 alunos que têm 3 irmãos. O total de 80 alunos, certo? Eu poderia perguntar para você, quem é a moda aí?
Então, para determinar a moda do número de irmãos dessa pesquisa, basta olhar o dado que apresenta maior frequência. O número 35 é maior número na frequência absoluta, é o maior número na frequência absoluta, indicando que 35 alunos têm 2 irmãos. Assim, a moda dessa pesquisa é 2 irmãos, certo? Então é o que mais aparece, é alunos que têm 2 irmãos, certo? Então vamos aqui a algumas observações. A moda de uma série de dados é determinada pelo valor que apresenta a maior frequência. Foi o que a gente viu no exemplo anterior. Uma série de dados pode ter mais de uma moda, quando diferentes valores possuem a mesma frequência. Ou ainda pode não ter moda, quando nenhum valor se repete. Então, se eu tivesse junto de 5 pessoas e todos nós estivéssemos usando roupas diferentes, certo? Estilos diferentes, aí alguém poderia perguntar qual é a moda, assim falando em termos matemáticos. Aí você ia dizer, poxa, não tem nenhum na moda. A moda agora, vamos dizer que seja um artista aí que pinte o cabelo, não sei, de vermelho para frente, use uma camisa rosa e uma calça verde. Quem estaria na moda? Aí todos nós não estaríamos vestidos dessa maneira, certo? Então, ninguém estaria na moda, certo? Então, há situações que não é possível você determinar a moda. E há situações que aparece mais de uma moda, certo? Se, por exemplo, eu tirei 5 notas em 5 avaliações. Aí eu tirei 7, 7, 6, 5, 4. Aí eu pergunto, qual é a moda? Você vai dizer que é 7, porque foi a que mais ocorreu, que mais se repetiu, certo? Então, vamos fixar esse conceito de moda e vamos agora ao conceito de mediana. Acompanha comigo na tela. Mediana. A mediana é a medida estatística que divide o conjunto de dados em 2 partes com a mesma quantidade de termos, na qual a primeira parte apresenta valores menores ou iguais a ela, isso é importante, e na segunda parte, valores maiores ou iguais a ela, certo? Como assim? Vamos ver através de um exemplo de ilustração. A joalheira de Gema Pura vende algumas pedras preciosas. Observe na tabela a seguir os preços unitários de venda das pedras preciosas dessa joalheria. Eu li errado, é joalheria, né? Eu li joalheira. Então, observa. A pedra ágata tem um preço unitário de R$80. A ametista, um preço unitário de R$10. Berilo, um preço unitário de R$30. O diamante, um preço unitário de R$190. Diamante é caro, né? Esmeralda, um preço unitário de R$40. Rubi, um preço unitário de R$700. E o topázio, que é o mais barato nessa joalheria, R$2. E que fonte é essa? Joalheria Gama Pura. Certo? Observa bem esses dados aí, a pedra relacionada com seu preço unitário. Podemos organizar todos os valores em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e buscar o preço unitário de venda que separa os demais preços em 2 partes iguais. Certo? Então vamos organizar isso aí de uma outra forma. Observa. 2, 10, 30, 40, 80, 190, 700. Então, observa que 40 é o termo que está bem no meio, certo? Por favor, não vão confundir com média, porque está no meio, né? Não é necessariamente a média, certo? É o termo central. Então, não esquecendo que os preços estão em reais. Observa. Nesse caso, dizemos que a quantidade de preços unitários de venda das pedras da joalheria Gema Pura, que são menores ou iguais ao termo central, é igual à quantidade de preços unitários de venda que são maiores ou iguais ao termo central. Esse termo central é a mediana desse conjunto de dados. Como assim?
Então é como se eu falasse, olha, R$ 40 é o preço central. Então tem uma parte que está abaixo e a mesma quantidade está acima, certo? Só que é interessante você ter essa análise, porque você pode cometer o erro de dizer que 40 é o preço médio, mas na verdade não é, certo? Para eu saber o preço médio, eu teria que tirar uma média, certo? Se aí não envolve peso, eu tiraria a média aritmética simples. Então é muito importante a gente não confundir a mediana, certo? Então, a mediana dos preços das pedras preciosas dessa joalheria é R$ 40, ou seja, metade das pedras preciosas tem preços menores ou iguais a R$ 40, e outra metade das pedras preciosas tem preços maiores ou iguais a R$ 40, certo? Então, observa bem, para que serve a mediana? Ela é justamente para identificar o termo central, certo? Uma quantidade está abaixo e a mesma quantidade está acima, ou do lado esquerdo ou do lado direito, certo? Depois da gente falar da parte de mediana, a gente vai fazer uma análise, que ela é importante para um pensamento assim crítico, um senso crítico, certo? Em relação à média salarial, que às vezes a gente interpreta de modo errado. Então vamos dar continuidade. Se uma série de dados possui uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o termo central da série, organizado em ordem crescente, mas pode ser decrescente também. Como a gente viu na questão anterior, observa, 40 é o termo central. Nós temos aí 7 dados, 7 quantidades de dados. Então o termo central é a mediana. Vamos considerar uma outra situação, ainda no exemplo anterior. O dono da joalheria Gema Pura adquiriu uma pedra de jade. Opa, não tinha, né? Veja como ficou a tabela de preços com a compra dessa pedra. Então, olha só a tabela agora. Não tinha a pedra de jade. Então ele colocou aí e adquiriu agora. E lembrando que a fonte é a joalheria Gema Pura, certo? Então vamos organizar essa tabela para a gente fazer uma análise. Então vamos tirar aqui essa descrição de cima, vamos subir um pouquinho a tabela e vamos fazer uma análise. A joalheria passou a ter 8 pedras, ou seja, um número par de itens, e não ímpar, como na tabela anterior, em que foram relacionados 7 preços. Nesse caso, a mediana ela é calculada por meio da média aritmética. Opa, a gente já viu isso no vídeo anterior. Por meio da média aritmética dos termos centrais, de modo que a quantidade de valores que são menores ou iguais à mediana seja igual à quantidade de valores que são maiores ou iguais à mediana, certo? Como assim? Vamos fazer a análise. Com a aquisição da nova pedra, os preços unitários de venda em reais em ordem crescente foram organizados assim, ó. Observa. Então agora nós temos um número par, né, de dados. Então nós temos 8. Então nós temos 2 termos centrais, vamos dizer assim. Como é que eu vou calcular essa mediana agora? A mediana dos preços de venda passou a ser R$60. Aí eu pergunto para você, como é que foi feito isso? Você vai dizer, poxa, eu tirei uma média, conforme a gente verificou anteriormente, de 40 e de 80. Ou seja, eu peguei 40 mais 80, fiz a adição, igual como a gente faz o cálculo de média, deu 120. 40 e 80 são 2 unidades. Então eu vou dividir 120 por 2. 120 dividido por 2 dá 60. Então, como eu havia dito, vamos fazer uma análise antes da gente ir para a parte de amplitude. Quando a gente fala em média salarial, a gente pode, em algumas vezes, em algumas situações, cometer um equívoco, certo? Eu não vou colocar aqui para você na tela, mas tenta entender comigo. Se 1.000 pessoas recebem, por exemplo, um salário mínimo, certo? Em uma determinada localidade, 1.000 pessoas, vamos fazer assim, e 2 pessoas, certo,
elas têm assim um rendimento bruto salarial, vamos dizer, colocando todos os investimentos, não é? Colocando os ganhos da pessoa, vamos dizer que seja de 500 milhões de reais. Não vamos exagerar muito, vamos colocar R$1 milhão, certo? Então, presta bem atenção, 2 pessoas recebem mensalmente, cada uma delas, R$1 milhão. E 1.000 pessoas recebem mensalmente um salário mínimo. Então, se eu for fazer uma análise de média salarial, qual é a média salarial dessas pessoas? Você pode fazer isso aí na sua casa, no seu caderno. Você vai fazer 1 milhão, mais 1 milhão, certo? Mais 1.000 vezes, no caso, o salário mínimo, o valor do salário mínimo. E aí você vai dividir por 1.002, certo? Ou seja, vai dividir pela quantidade de pessoas dessa localidade, 1.002 pessoas. Quando você calcular essa média, você vai ter uma surpresa, porque você vai ter que a média salarial ela é um valor muito alto. Mas aí eu faço o questionamento, ela corresponde à realidade da maioria? Ou então, pelo menos da média, da metade das pessoas? Não, né? Então, em muitos casos, quando você ouve falar de, principalmente, média salarial, existe essa distorção aí no entendimento. Então, qual seria a melhor maneira de analisar o que realmente acontece? Poxa, a maioria ganha um salário mínimo. 1.000 pessoas ganham um salário mínimo. 2 pessoas ganham cada uma R$1 milhão por mês. Se você for fazer análise pela média, ela não é necessariamente a realidade da maioria. Então, nesse caso, a melhor maneira de você fazer análise seria pela moda, certo? Só que algumas pessoas, às vezes, desconhecem esse tipo de análise. Ou então, às vezes, essa análise ela é feita assim, de modo tendencioso, para justamente levar você a um raciocínio errado, certo? Então, quando você ouvir essa palavra por aí, média salarial, principalmente que é onde eu mais verifico esse tipo de tendenciosidade, faça uma análise. Será que é a maioria que ganha aquele salário da média? Ou será que foi feito o cálculo assim? Pouquíssimas pessoas ganham um valor muito alto e mais da metade ganham um valor muito baixo, que na hora que eu faço o cálculo da média, o salário parece que aumenta e dá um salário satisfatório para quase todo mundo, certo? É importante ter essa análise. Aí a melhor medida de tendência central para fazer essa análise seria a moda, certo? Ou seja, a maioria ganha um salário mínimo, certo? Ou seja, quase 90% ou mais de 90% ganha um salário mínimo. Vamos agora, então, ao estudo da amplitude. Acompanha comigo na tela. Amplitude. O que vem a ser amplitude? A amplitude de uma série de dados é uma medida que nos auxilia na análise das medidas que acabamos de estudar. Como assim? Os dados a seguir apresentam as notas de Lucas e de Mariana na disciplina Língua Portuguesa. Vamos falar de língua portuguesa agora. Olha aí, as notas do Lucas. Olha as notas da Mariana. Observe as notas do Lucas e observe as notas da Mariana. Calculando a média, a moda e a mediana das notas de cada um, nós temos. Vamos lá. Para o Lucas, a média, como a gente já verificou anteriormente, já verificou numa aula anterior a essa que a gente está agora, 3,5 mais 4, mais 6,5, mais 9, mais 9,5. Fazendo o somatório, nós temos 39, certo? Fazendo a adição, dividindo por 6, porque não é média ponderada, é média aritmética simples. 39 dividido por 6, nós temos 6,5. A mediana, você vai olhar quem está no termo central. Opa, é uma quantidade par, então você vai tirar a média dos termos centrais. 6,5 mais 6,5 dividido por 2, que dá 6,5. Então, observa que a média, nesse caso, coincidiu com a mediana. Isso acontece? Sim, de vez em quando acontece. E a moda? É o termo que mais aparece aí, 6,5. Então, coincidiu também com a mediana e com a moda. Isso sempre acontece? Não. Algumas vezes vai acontecer. Em alguns casos pode coincidir a média e a mediana somente. Em alguns casos a média e a moda.
Em alguns casos, como esse, as três coincidirem, e há casos que não há coincidência, certo? Elas são totalmente diferentes, certo? Ou então a moda pode até não existir. Em relação agora a Mariana, vamos calcular a média dela. 5,5 mais 6, mais 6,5, mais 6,5, mais 7, mais 7,5. Vai dar 39. 39 dividido por 6 dá 6,5. A mediana, novamente pegando os termos centrais, já que a quantidade de dados ela é par, vamos fazer a soma. 6,5 mais 6,5 dividido por 2, 6,5. E a moda, 6,5. Mas espera aí, por que coincidiu assim com o Lucas? Eu posso dizer então que eles tiveram rendimentos iguais? Não necessariamente. É agora que a gente vai fazer as análises, certo? Então vamos observar aqui os dados dos dois unidos, certo? Observando esses cálculos, temos a impressão de que as duas séries de dados são muito parecidas, pois a média, a moda e a mediana das notas de Lucas são iguais às de Mariana, certo? Porém, ao olhar os dados de forma mais cuidadosa, verificamos que os dois grupos eles são diferentes, certo? Não são as mesmas notas, se você for verificar. Como assim? Vamos analisar. Para analisar melhor essas notas, vamos considerar a diferença entre a maior e a menor nota de cada um. Então, para o Lucas, as notas do Lucas, nós temos a maior nota, 9,5, a menor nota, 3,5. Vamos fazer a diferença. 9,5 menos 3,5, 6. Certo? Para a Mariana, qual é a maior nota dela? 7,5. Qual é a menor nota? 5,5. Vamos fazer a diferença. 7,5 menos 5,5, 2. Isso. Certo? Então, observa. Essa diferença aí, 6, e essa diferença aí, 2. Isso daí, ela nos dá uma análise melhor. Porque só pelas médias a gente não conseguiu ter, assim, vamos dizer, uma conclusão mais significativa, vamos dizer assim. A amplitude de uma série de dados é a diferença entre o maior valor e o menor valor observados. Certo? Então foi o que a gente fez para o Lucas e para a Mariana. E você verificou, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser na internet, que tanto a média, a moda e a mediana, elas coincidiram para as três em cada aluno e as três com os dois alunos, certo? Podemos dizer que quanto menor a amplitude dos dados, mais próximos estão da média, da moda e da mediana, certo? Então, isso daí é importante. E o que a gente pode concluir? Como a amplitude das notas de Lucas é bem maior que a amplitude das notas de Mariana, podemos dizer que as notas de Lucas estão mais espalhadas, vamos dizer assim, que as de Mariana. Ou seja, as notas de Mariana ficam mais próximas das medidas que encontramos, certo? Então, qual seria mais ou menos essa ideia? É como se você, vamos agora falar novamente aqui intuitivamente. Se você tem essa situação aí, ó, vamos supor que isso daí aconteceu com provas, certo? Então, você verificou que a média de 2 alunos em português, matemática e ciências foi a mesma, por exemplo, certo? A média. Só que, de repente, um teve uma amplitude muito alta e o outro teve uma amplitude menor. Como assim? O que significa? Aquele que teve amplitude alta, ele teve, por exemplo, uma nota muito baixa em alguma disciplina. De repente, a nota ficou muito alta, certo? Em outra disciplina. Um exemplo fictício aqui. Enquanto que o outro que teve amplitude menor, ele não teve assim essa nota muito baixa, mas também não teve essa nota muito alta. Então ele está mais próximo da média. Dependendo do que você vai analisar, em muitas situações
se prefere aquele que está mais próximo da média, certo? Vamos pegar um exemplo mais simples para você entender. Português e matemática. Vamos lá. Eu e o Cleiton, que está aí na tela falando com vocês também. Então, eu tirei em matemática 10 e tirei em português, língua portuguesa, 8. Certo? Então, matemática eu tirei 10, língua portuguesa eu tirei 8. O Cleiton tirou em matemática 9 e em português 9. Se você for fazer o cálculo das médias, ó, da minha média, 10 mais 8, 18, dividido por 2, são duas provas, 9. Se você for fazer o cálculo da média do Cleiton, 9 mais 9 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, nós temos a mesma média. Mas olha só em relação à amplitude. Vamos pegar 10, que foi a minha maior média, menos a minha menor média. 10 menos 8 dá 2. Olha a amplitude do Cleiton. 9 menos 9, porque foram iguais, dá 0. Quer dizer que ele teve uma amplitude menor que a minha. Quer dizer que as notas dele estão mais próximas da média do que a minha. Ou seja, se fosse fazer uma seleção, quem seria melhor em português e matemática? Assim, olha, eu quero 2 alunos muito bons em matemática e português. Aí chegou-se à conclusão que era eu e o Cleiton. Aí, mediante essa situação, eles iam ficar com o Cleiton. Por quê? Porque o Cleiton ele está mais próximo da média. Ele tem um rendimento melhor nas duas disciplinas. É quase que igual, porque tirou a mesma nota, certo? Eu já tenho assim um rendimento mais considerado em matemática. Em português eu decaí um pouquinho, certo? Embora a média seja a mesma. Então, a amplitude, ela nos dá essa ideia, certo? De, às vezes, a média, a moda e a mediana, por si só, em análises assim mais bem trabalhadas, elas não são suficientes para, de repente, determinar quem teve assim um melhor resultado, uma melhor eficiência, um melhor rendimento em algo, certo? Então, esse também é o trabalho da amplitude em relação às medidas de tendências centrais. Então, mais uma vez, a gente finaliza a nossa aula e a gente peço, na verdade, em nome de todos os professores, que vocês refaçam os exercícios, certo? Verifique esse vídeo quantas vezes for necessário para o entendimento. Às vezes eu estou falando aqui, em algum momento eu falei muito rápido, em outro momento eu posso ter pulado alguma coisa que você não entendeu, e você não pode deixar o vídeo continuar. Novamente, como eu falei anteriormente, use o trabalho da tecnologia para justamente voltar, para você poder assistir novamente, não entendeu, volte, assiste novamente. Aí, poxa, agora eu entendi, aí você vai adiante. Certo? Quando você entender o conteúdo de cada vídeo, você pode ir direto nos exercícios, certo? É importante, em alguns casos, fazê-los mais de uma vez para total compreensão, certo? Então, novamente, a gente vai mostrar as referências utilizadas nesse trabalho, certo? Que é o que a gente vem utilizando até agora, certo? Em algum momento a gente pode trocar também, mas por enquanto eu vou manter essas referências. Novamente, a gente agradece e a gente espera vê-los novamente na nossa próxima aula. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.